Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Isaías 54, capítulo 54, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que levanta contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que levanta a favor daqueles que o temem, né? Porque aqueles que perseveram segundo a sua justiça, Jesus disse: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de Senhor. Já não vos chamo de servo, te chamo de amigos, porque aquele que é servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos tenho revelado tudo aquilo que sei do Pai, do qual a palavra do nosso Senhor diz que aquele que faz a vontade do Pai, ele é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual nós seguimos, aquela que é livre. Mas porque Jesus, aquele que ele abençoa, ninguém amaldiçoa, né? Nós tornamos a própria bênção. Nós seguimos com o coração contrito e arrependido, e ele faz morada em nós. E aonde pisamos a planta de nossos pés, tornamos a própria bênção, a própria justiça de Deus, pelo que mal nenhum temeremos. A Bíblia diz que os anjos estão subindo e descendo sobre ele. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, do qual a palavra diz, né? Esta é a herança dos servos do Senhor. Toda língua que se levanta contra nós, toda ferramenta preparada contra nós não prospera, porque aquele que é abençoado por Deus nas regiões celestiais através de Cristo, ninguém amaldiçoa, né? A Bíblia diz: pode alguém amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus? Através de Jesus nós alcançamos a justiça nas regiões celestiais. Muitos não alcançam a justiça porque não operam segundo a fé, porque estão como filhos de Levi. Nós seguimos aquele que antes mesmo de haver filhos de Levi, operava segundo a fé, segundo Abraão, ainda como Abrão, né? Recebeu ali o despojo de guerra do que ele venceu os reis, do qual ele disse: longe de mim que recebi algo do rei de Sodoma, né? Que queria uma proposta que ele lhe concedesse as almas, e ele lhe concedia as riquezas. Ele disse: tudo que herdei do possuidor dos céus e da terra. E ali tamanha honra, né, segundo aquele sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de luz e justiça, trouxe pão e vinho, que ali Abrão ofertou, né, ali em cima do despojo de guerra que havia recebido. Tamanha honra. Aquela semente, a semente do qual é o Pai de multidões, do qual é o Emanuel, Deus é conosco, né? E todo aquele que persevera segundo a própria bênção, porque ele disse: não divido honra, glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós. E nós tornamos co-herdeiro em Cristo e herdeiros em Deus.
E ele é aquele que toda maldição ele transforma em bênção, né? Para isso é necessário estar na obediência daquilo que Deus Altíssimo disse. Este é meu filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Porque quando estamos em obediência, está escrito: aquele que acrescentar algo, acrescenta as pragas descritas nesta profecia. Aquele que retirar algo, risca o direito da cidade santa e da árvore da vida. Portanto, lembrai-vos de Jó, mesmo em obediência. Jó era temente a Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele era reto, íntegro, sincero, desviava do mal, ou seja, ele tinha entendimento do alto. Mas mesmo assim, Satanás blasfemou contra a sua vida. Deus permitiu que Satanás o tentasse, tocasse em tudo que ele tinha, em sua família, até mesmo na sua pele. Mas também houve uma restrição para que o deixasse vivo para testemunhar, porque a Bíblia diz que em nada ele atribuiu falta nenhuma a Deus. Deus, ele age como quer. Ele é aquele que, através do Filho amado, ele é aquele que nos livra do tentador. Ele é aquele que nos concede graça e sabedoria para para contar os dias de forma sábia, né? Quando o salmista diz: ensina-me a contar os dias de forma sábia, para que eu possa saber quanto a minha vida é frágil, né? Porque a sabedoria é válida para salvar a vida daquele que eu tenho, para acrescentar os dias, para que vão bens e longos nessa terra. Há mais esperança para aqueles da onde diz que o fim é temem a Deus, a Cristo, e alcance a sabedoria do alto, o entendimento do qual se desvia do mal. Cabe a todo ser humano desviar do mal e temer, que é o princípio da sabedoria. Buscar o entendimento do alto, porque ninguém se desvia do mal por si mesmo. E em mais um dia, seguindo como a própria bênção, como co-herdeiro em Cristo e herdeiro em Deus, ele é aquele que faz justiça, ele é aquele que condena toda língua que se levanta contra nós. Nós colocamos, ele é aquele que nos justifica, assim como Deus o justificou diante dos insultadores, dos zombadores. Nenhuma ferramenta prospera contra as nossas idas quando nós temos a verdade como um escudo e broquel. Aleluias, ou glórias a Deus. Louvado, santificado, exaltado é o Senhor, que é grandiosíssimo, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, aquele que fez os grandes sinais que nenhum sacerdócio real terreno fez o que ele fez, porque o seu sacerdócio é real, é santo, é do alto. Ele fez. A Bíblia diz que seria impossível enumerar todos os sinais do qual ele fez. E assim nós seguimos o autor e consumador da nossa fé, do qual ele disse: se eu não tivesse vindo e feito esses sinais, não teria ninguém como culpado. Mas como eu vim, como vós declarais que veste, o pecado está sempre diante de vós. Temos que estar sempre na dependência, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, porque, segundo o autor e consumador da nossa fé, mal nenhum temeremos. Ele é aquele que nos livra do tentador, ele é aquele que nos concede tudo aquilo que nós almejamos quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça. Assim como o Pai o justificou diante daqueles que lá do alto Deus ria com desprezo daqueles zombadores, assim é Jesus nos dias atuais, que está no centro do trono de pé com quem pisa uva nos lagares.
Ele está rindo dos zombadores e insultadores, daqueles que perseveram segundo o seu espírito, que é a própria bênção, aqueles que fogem de toda vanglória, aqueles que são imitadores de Cristo, aqueles que dão toda a honra e toda a glória segundo o operar do seu espírito, porque se não for por ele, nada somos, nada podemos, mas o seu espírito nos reveste da sua força e do seu poder. As palavras que nós proclamamos é a voz do grande profeta, não são palavras humanas destituídas de sabedoria, acompanhadas somente de palavras que não têm efeito algum, mas falamos segundo o grande profeta, e quando falamos por ele, ele cumpre. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Não são palavras meramente humanas, ainda que alguns julguem que é palavra humana. Com a mesma medida que medires, sereis medidos, julgados. E mais um dia, Jesus, nós te pedimos, continue através do anjo do concerto, fazendo a purificação sobre todo o mundo, purificando o tempo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Continua derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. O Senhor é aquele que tudo contempla e sonda o intento da mente e dos corações. E nós te pedimos, em mais um dia, que a sua justiça venha até nós, o seu reino, porque nós procuramos em primeiro lugar a sua justiça. Exerça o direito, nos conceda tudo aquilo que é nosso por direito, que o inimigo caia por terra, em nome de Jesus, assim como tem caído. Assim como o Senhor disse que os discípulos, quando voltaram, o Senhor disse que via Satanás caindo como que um raio, do alto dos céus. Mas nós alegramos, é verdade que o Senhor nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas como o Senhor nos ensina, nós alegramos antes que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluias, glórias a Deus. E assim nós te bendizemos e te agradecemos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor tem zelo, tem cuidado de nós e nos acrescentado até mais do que pedimos. A tua benignidade, infinita misericórdia é o fato de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.